Hoje a gente vai desconstruir o mito do super líder. E eu vou te mostrar que ser líder é muito mais simples do que te disseram. Ser um chefe e ser um líder são coisas bem diferentes. E essa frase virou até um clichê, mas ainda assim ela é verdadeira. Liderança não tem nada a ver com a posição que você ocupa na organização. Muitos líderes são apenas gestores que administram recursos humanos. Já os líderes de verdade, esses se focam em pessoas reais, pessoas que têm nome, que têm sonhos, que têm problemas, que têm habilidades únicas, que muitas vezes só precisam de uma ajudinha para enxergar o contexto e os objetivos gerais, para poderem realmente contribuir com a empresa. O tema liderança vende e vende muito. E é por isso que o Jeffrey Pfeffer fala da indústria da liderança, uma indústria que fatura bilhões de dólares com treinamentos, cursos, livros, enfim. E deve ser por isso que existe uma certa áurea de misticismo no tema de liderança. Porque quanto mais complexo for um tema, mais se justifica a venda de produtos para te ajudar a atingir um padrão idealizado, muitas vezes irrealista. E é por isso que muitas vezes líderes são apresentados como seres abençoados com habilidades quase divinas. E até por conta desse misticismo, eu duvidei de mim mesmo. Eu tive dúvida se eu deveria ou não fazer esse roteiro. Mas felizmente, um amigo, o Fábio, me escutou falando isso e disse: Paulo, liderança não tem nada a ver com o cargo que você ocupa. Mesmo se você não fosse diretor de uma multinacional, eu ainda teria muito para aprender com você sobre liderança. Isso me moveu, isso me fez pensar. Porque na verdade, ele está certo. Existem vários tipos de líder. Algumas pessoas nascem sim com algumas habilidades ou características naturais que são tipicamente associadas a líderes. Mas isso não as torna necessariamente bons líderes. Já outras pessoas que podem não ter nascido com essas características se desenvolvem, se tornam líderes fantásticos. Eu li bastante sobre o tema. Aliás, eu fui um consumidor dessa indústria de liderança. E foi um tema que eu dediquei 1 ano de estudo. Eu fico feliz por ter tirado esse tempo para estudar esse tema. Porque isso me fez perceber que certas ideias, certos conceitos trazidos nesses livros, eles se repetem várias vezes. Muitas vezes os temas são muito distantes da realidade do dia a dia. E é por isso que eu acabei identificando alguns autores que eu acredito que são mais sólidos, mais claros, mais simples e diretos. Com certeza existem vários muito bons autores, mas nesse vídeo eu vou me focar em 2 principais, o Seth Godin e o Jocko Willink. O Jocko é, na minha opinião, o autor atual mais prático, simples e direto. E é por isso que eu respeito ele tanto, pois o que ele ensina foi provado no tempo e nos ambientes mais hostis possíveis. O ambiente militar, durante várias guerras. E o Jocko simplesmente faz uma releitura do que o Hackworth ensinou, que acabou aprendendo com Bruce Clark, que se a gente fizesse uma linha no tempo, a gente vai voltar lá para o Marco Aurélio, imperador romano. E claro, com os vários filósofos estoicos que estavam contemporâneos a ele. E adivinhe, eles não falam de características inatas de um líder. Eles falam sobre técnicas, táticas, estratégias que qualquer pessoa pode usar para se tornar um bom líder. A verdade é que esses princípios são os mesmos há milhares de anos. Eles só vêm sendo reciclados ao longo do tempo, ganhando novas roupagens para se adaptar à situação atual. Mas são princípios que ditam a relação entre pessoas, não somente liderança. Agora o oposto seria fazer o seguinte: entra no Google e joga características de um bom líder. Você vai ver dezenas de resultados com uma lista com 5 características que um líder tem que ter, 10 características, 20 características, 1000 características. Se você fizer a mesma pesquisa em inglês, você vai achar 861 milhões de resultados. E francamente, isso é um absurdo. É impossível que uma pessoa tenha as 20 características que um bom líder tem que ter. Isso tá tudo bem, porque não existe fórmula mágica. Isso é uma idealização desnecessária, quase uma crueldade com os líderes. Olha, eu tive a sorte de nascer numa família que lidou com várias coisas diferentes. A gente tinha contato com pessoas de diferentes áreas. Isso foi muito bom para mim, porque eu pude ver e aprender o que grandes líderes faziam. Ver de perto, na prática. E logo, sem perceber, eu já estava implementando algumas coisas. Eu já estava me comunicando melhor. Eu já estava começando a organizar meu grupo. Eu já estava compartilhando ideias. Isso é natural e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, galera, já deixa seu like, porque ele é o combustível para esse vídeo chegar a mais gente. Então vamos começar quebrando o mito do superlíder? E para isso eu tenho que usar novamente o Malcolm Gladwell. Como humanos, nós infelizmente somos programados a seguir pessoas que se parecem com líderes. E isso cria uma tendência muito negativa, porque parte da nossa decisão é baseada em aparência. Um exemplo até um pouco ridículo que eu vou mostrar para vocês é o fato
dos CEOs serem em média 10 centímetros mais altos do que a população do país. Isso é estatisticamente significativo. Vamos olhar o seguinte, a média da população americana, só 14% dela tem mais de 1,83 m. Agora, se eu olho os CEOs das 500 maiores empresas americanas, chega a 58%, ou seja, mais de 4 vezes mais gente alta na posição de liderança do que existem na sociedade em si. Isso mostra como características como altura, gênero, capacidade oratória, tom de voz podem ajudar alguém a chegar numa posição de liderança. Mesmo sendo óbvio que não existe nenhuma correlação entre características físicas e a habilidade de liderar, isso ainda assim acontece. Um homem ou uma mulher podem ser bons líderes iguais. A altura podia até ser um fator diferencial quando a gente era um coletor-caçador. Ou, por exemplo, num esporte como o basquete. Mas isso é irrelevante nos dias atuais. É irrelevante na liderança empresarial. A outra parte do mito do superlíder vem do fato de que grande parte do material é baseado na história de CEOs, de grandes empresas. E na maioria das vezes, eles são escritos pelos próprios CEOs. Já 10, 20 anos depois do fato ocorrido. É bom lembrar que essas empresas têm um faturamento maior do que o PIB de vários países. Então, a realidade de que esses CEOs vivem, o tipo de decisão que eles têm que fazer, o tipo de liderança que eles têm que executar, é muito diferente do tipo de liderança que eu e você temos que fazer. E é por isso que esse tipo de comparação é injusta. Claro, a gente pode aprender algumas coisas com essas histórias? Claro que sim, mas a gente tem que aterrissar elas para a nossa realidade, para então entender como aplicar. Olha, não quero gerar intriga nesse tema, mas me fala, o que você acha disso? Ok, vamos deixar isso de lado por um momento. Vocês já devem ter notado que para mim, liderança está associada à inovação, a desafiar o estado atual, a entender como fazer o mundo melhor, com uma ideia de cada vez. E se você quer aprender mais sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque outros vídeos virão sobre o mesmo tema. Carreira e Negócios, por Paulo Martins. Um abraço e até o próximo vídeo.